alegria estar aqui com vocês. Estamos trazendo sempre alguma novidade, alguma curiosidade que nos chega pelas redes sociais ou pelos próprios pacientes nos consultórios, nos perguntam, nos fazem perguntas que podem ser interessantes para o esclarecimento de quem nos ouve. Recentemente nós tivemos aqui um paciente que ficou surpreso ao saber que ele tinha obesidade e diabetes, e ele buscava uma solução para a obesidade porque talvez pudesse melhorar o seu diabetes. Na verdade, nós temos cirurgias que melhoram os dois. A cirurgia chamada cirurgia metabólica, ela tem por objetivo melhorar o diabetes. São técnicas desenhadas para essa finalidade. E é isso que nós vamos abordar hoje. A curiosidade desse paciente me preocupa muito, porque na nossa concepção, e isso já fazem mais de 15, 20 anos que nós fazemos cirurgias voltadas para o tratamento do diabetes, e que na nossa concepção já haveria um consenso, as pessoas saberiam que realmente o diabetes é uma doença que, quando associada à obesidade, merece a consideração do tratamento cirúrgico. Mas para que nós possamos entender, e eu vou fazer uma breve exposição e depois estarei respondendo as perguntas, o que é o diabetes? Diabetes é o acúmulo de açúcar na circulação sanguínea. Quando nós nos alimentamos, a glicose que está nos alimentos, ela entra para dentro da circulação, passa pelo intestino, entra para dentro da circulação, e de lá essa glicose é ofertada para todos os tecidos. Todas as células do organismo utilizam glicose para que elas possam se manter nutridas com capacidade energética de subsistir, de sobreviver. Quando começa a faltar glicose, seja por uma desnutrição severa ou, no caso, pelo diabetes, nós passaremos a ter uma perda da vida da célula, ela começa a morrer mais cedo. E o que acontece no diabetes que determina essa falta de glicose para a célula? A glicose que circula, que está andando no nosso sangue, dissolvida, nós temos o sangue, ele leva oxigênio e leva nutrientes. Um desses nutrientes é a glicose. E para que essa glicose possa entrar para dentro da célula, é preciso que um hormônio chamado insulina abra a porta da célula. Na presença de insulina, a célula diz: não, aqui está uma chave que abriu a porta, que a insulina abre a porta, e aí a glicose consegue entrar dentro da célula e a célula queimar essa glicose para obter energia. Quando a quantidade de insulina é insuficiente para abrir essa célula, essa porta da célula, nós passaremos a ter uma condição de fome celular. A célula não recebe glicose suficiente para manter as suas atividades normais. Por exemplo, a célula muscular, ela não tendo fonte de energia, ela vai ficar fraca. A célula intestinal pode ter um prejuízo na absorção de nutrientes e assim por diante. No cérebro eu posso ficar confuso. Por exemplo, quem faz uso de medicações para diminuir a glicose, às vezes baixa demais e pode baixar a glicose do cérebro intensamente e o paciente desmaiar. Então, existem cirurgias que buscam melhorar a harmonia desta glicose dentro da célula, ou seja, compensar o diabetes. Um diabetes descompensado é aquele em que nós não conseguimos suprir a necessidade mínima de energia pelo ingresso de glicose, ou seja, falta insulina. E se faltar insulina, eu poderei ter um prejuízo que às vezes chega à morte da célula. Esse resumo serve para entendermos que o objetivo do tratamento do diabetes não só é baixar a glicose do sangue, mas fazer com que a glicose entre dentro da célula e mantenha nossos tecidos bem alimentados. É muito comum nós ouvirmos falar que quando a pessoa ela começa a ter uma sede excessiva
e começa a ter muita fome, é porque nós deveremos pensar que possa estar surgindo um diabetes. A fome é porque a célula está passando fome mesmo. E o excesso de urina é porque nós passamos a urinar a glicose, e esse excesso de urina é porque a glicose atrai água com ela e nós acabamos eliminando muita água e temos que começar a tomar muita água. Então esses são os sinais, os primeiros sinais. Junto com isso vem da desnutrição da célula, principalmente traduzido por fraqueza. Então quando o paciente ele está diante de um emagrecimento que ele não tem uma explicação, ele não tá, é difícil perder peso, todos nós queremos perder peso, não conseguimos, mas quando a perda de peso vem de graça, algum problema está havendo. O mais comum desses problemas é realmente o diabetes, sobretudo em pacientes com mais de 40 anos, ou com muita obesidade. E existe uma associação muito grande entre obesidade e diabetes. Dos pacientes que têm diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que é quando falta a insulina, mas ainda produz insulina, mas é insuficiente, nesse caso, a obesidade está presente em 90% dos pacientes, ou melhor, o excesso de peso está presente em 90% dos pacientes. Em torno de 70 a 70% dos pacientes têm obesidade. Não é só excesso, mas já tem um bom excesso de peso. E é para esses pacientes que têm obesidade e diabetes é que serve a cirurgia bariátrica e metabólica. A bariátrica busca perder peso e a metabólica busca controlar o diabetes.